Hello guys, Thiago Ribeiro, CEO da Huggle Education aqui. E hoje eu tenho algumas dicas para você não dar vexame na hora de falar inglês, mas não é qualquer dica não. Eu selecionei 3 dos maiores erros que os brasileiros cometem na hora de falar inglês. O primeiro deles é de pronúncia e é a pronúncia da letra L. Palavras em inglês que terminam com a letra L, não só que terminam, mas o som do L no inglês, ele tem som de L. Uau! Por que parece ser tão óbvio, mas não é? Porque em português não é assim. Por exemplo, quando você fala mel, ninguém fala mel, todo mundo fala mel. E esse L da palavra mel acaba tendo o som de U. E os brasileiros, na hora de falar inglês, levam esse ensinamento para lá e aí é onde vem a confusão. Por exemplo, Brasil também termina com L, a gente fala Brasil. Mas em inglês, você deve dizer Brazil, LL, Brazil. Então a sua língua termina ali tocando os seus dentes superiores para sair o som do L. Brazil, pencil, ball, todas essas palavras terminam com a letra L. Para ficar mais fácil de entender, pensa no seguinte, meu avô, ele sempre, quando ele ia falar do ano, ele não dizia 2010, 2020, 2021. Ele dizia 2010, 2020, 2021. Você já deve ter ouvido isso e você deve ter achado bem feio, né? Mas eles estão certos, porque é L com som de L. 2010, 2020. Lembra disso que você não erra mais na hora de falar uma palavra em inglês que tenha a letra L. Brazil, ball, cool, pencil. Esse é o som do L. Outra dica interessante que brasileiros erram muito é o som da letra E. Quando uma palavra em inglês termina com a letra E. Essa vogal ela existe na hora de escrever, mas o som de vogal é inexistente. Ele existiria se fosse em português. Por exemplo, amor, uma palavra que todo mundo conhece. Love. L-O-V-E. L-O-V-E. Love. Porém, você não ouve o som da vogal, o som da letra E no final. Love. Love. Termina com a letra V o som. Um outro exemplo que eu posso te dar. Have. Daqui a pouco eu vou falar desse verbo. O verbo to have. 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 H-A-V-E. Termina com a letra E. Mas você não ouve o som da vogal. Have. O som final é de V, assim como love. Have. Um outro exemplo. Care. O verbo to care. Cuidar. Care. Care. C-A-R-E. C-A-R-E. Termina com a letra E, mas você não ouve o som da vogal, o som do R. Care. 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 Então terminou com a letra E, você escreve assim, mas na hora de pronunciar, esquece o som da vogal e pronuncia apenas o som da última consoante. Essa é a regra, você não vai errar se você fizer isso. Por último, mas não menos importante, aí a gente já foge um pouquinho do tema pronúncia e a gente vai para uma parte mais gramatical, o verbo to have. I have, you have, he has, she has, e aí vai. O verbo to have ele significa ter. E aí, quando os brasileiros fazem a tradução literal, eles acabam utilizando, por exemplo, o verbo to have no sentido de existe, existe. E aí, onde está o problema? Por exemplo, em português eu digo, eu posso dizer, por exemplo, eu tenho um carro, I have a car, daí tudo bem, porque é o verbo ter, eu tenho, é posse. Mas a gente diz também em português, tem 2 pessoas aqui, tem alguns carros lá fora. Só que esse tem, na verdade, ele seria a, no sentido de existir, existe, existem. Então, em inglês, quando você vai usar uma frase onde você quer dizer que há alguma coisa, que existem, por exemplo, algumas pessoas, alguns carros no local que você está, você não deve usar o verbo to have. Aí a gente esquece o have e muda para there is, there are. Então, eu não posso dizer em inglês have 2 people here, have some cars over there. Tá errado? Eu digo there is, there are. There's a person here. Plural, there is. Se for, singular, there is. Se for plural, there are.
There is a person here, singular. There are 2 people. There are 10 people here. There are some cars outside. There are. No sentido de existem, que é diferente do verbo to have, que é de posse. I have a car, I have a pen. I have some books. Ok? Entendeu a diferença do verbo to have para there are? Muito importante. Essas são apenas 3 das 10 dicas que nós temos no e-book, que já deve estar aí no seu e-mail. Vai lá, checa o seu e-mail, baixa o e-book. Você vai ter algumas outras dicas com mais profundidade para você aprender a falar inglês direitinho. E tá chegando o nosso aulão. Te vejo lá. Grande abraço!